Então, vamos lá para a nossa atividade. Em seguida, nós teremos aí após a correção, nós vamos ter aí a atividade agora, depois nós temos a correção e teremos o intervalo. Então, pega aí, vamos estar pegando aqui o livro, vou estar compartilhando com vocês, onde a gente vai estar fazendo aqui a explicação. Deixa eu colocar página por página, que fica melhor para vocês estarem observando, vocês estarem aqui atentos comigo. Então, o que você aprendeu? Então, ele pergunta aqui o que foi que você aprendeu, né? Então, a sociedade brasileira, que foi formada por diversos grupos étnicos que tinham culturas, costumes diferentes, que em 1500 existiam cerca de 4 milhões de indígenas no Brasil, e o processo de colonização levou ao desaparecimento de muitos deles. Nós vimos aí que os africanos que vieram para o Brasil durante a diáspora pertenciam a várias culturas, como Bando e Iorubá. Vimos também que a ocupação do território brasileiro pelos portugueses se restringiu ao litoral no primeiro século de colonização, e outros povos europeus, entre eles franceses e holandeses, tiveram interesse no território que hoje chamamos Brasil. Então, nisso aqui, você vai citar 3 fatores que contribuíram para a diminuição do território e do número de povos indígenas no Brasil. Então, a ocupação de quê, gente? Qual foi aí? Vocês vão colocar, citar 3 fatores. Então, nós temos a exploração, a ocupação, nós temos doenças, nós temos aí a guerra que teve também. Então, foram algumas coisas que eu falei para vocês e que vocês... Agora não, gente, só um momentinho. Ó, gente, o ruim é que quando a gente está explicando, vocês estão respondendo. Aí, o que acontece? Não entendem o que a gente está explicando. Porque antes mesmo da gente terminar de explicar, vocês já estão respondendo, aí responde errado. Tá? Então, é bom prestar logo atenção, ouvir direitinho, para poder fazer essa atividade. É melhor para vocês, tá bom? Então, tia não está falando por mal, tia está falando para o bem. Então, você vai abrir na página 160, tá? E você vai prestar atenção na explicação primeiro, tá bom? Então, vamos lá. Então, você vai citar 3 fatores que contribuíram para a diminuição do território e do número de povos indígenas. Em seguida, com base no que você viu no primeiro capítulo dessa unidade, onde a gente está falando lá sobre os povos indígenas, você vai elaborar um desenho para representar um encontro entre os tupis e os portugueses. Tá? Então, como é que você pode, onde é que você tem esse aí? Tem, ó, na página 136, tem assim, o encontro entre os tupis e os portugueses. Então, você vai dar uma lidinha ali naquele texto e vai, daquele texto, elaborar um desenho para representar esse encontro. Agora, gente, faz um desenho bacana, um desenho bonito. Então, faz aqueles de qualquer jeito. Ah, esse é o tupi, esse é o português. Se encontrar. Não, faz uma coisa assim, bem legal. Usa lápis de cor, uma canetinha aí, bem legal para você estar colorindo, né, colorindo essa ilustração. Em seguida, aqui vocês têm no terceiro diagrama, onde nesse diagrama você vai estar encontrando as respostas para as questões seguintes, tá? Então, você vai procurar algumas palavras que nós temos aqui. Então, nós só temos na horizontal e na vertical, tá bom, gente? Nós não temos nenhuma na diagonal. E você, quando for respondendo, então você vem aqui, ó. Região onde vieram de onde vieram os primeiros africanos para o Brasil. Então, você lembra que foi no Golfo de alguma coisa. Então, você vai colocar aqui e depois procura esse nome no diagrama. Processo de imigração forçada da África para a América, como é que chama? Então, vocês vão procurando aqui, vão colocando depois, marcando aqui no diagrama, tá bom? Tem até a letra G. Em seguida, na página 162, você vai dizer qual era a relação entre a metrópole e a colônia. O que é que a metrópole exercia sobre a colônia, tá? E o que é que ela tinha de mandar para a metrópole? Então, a metrópole, ela exercia alguma coisa sobre a colônia, e a colônia, ela tinha que mandar alguma coisa para a metrópole. Então, lembra aí, qualquer coisa, volta nos capítulos anteriores,
para você poder saber o que é. Em seguida, ó, na página 160, você vai, com base no capítulo, fazer um desenho. Né? Aqui não, você vai observar a imagem e vai fazer uma lista com todos os elementos que você pode estar identificando, tá? Então, a mulher, o que é que ela está usando, o que é que tem nela, o que é que ela está segurando, o que é que aparece aqui na imagem. Então, tudo isso você vai descrever o que tem aqui nessa imagem. Em seguida, você imagina que no momento da pintura, todos os aspectos retratados nesse quadro estavam presentes em frente ao pintor para que ele executasse essa obra. E aí você vai escrever pouquinho, em poucas linhas aqui, refletindo sobre a razão dele ter juntado todos esses elementos no quadro. Na sexta questão, lá na página 163, você vai, não tem como reunir, mas você pode fazer sozinho e imaginar que está você e algum colega em outro planeta e querem mandar uma mensagem para a Terra. Então, você está descrevendo o que viram por lá, se teve animais, se teve vegetais. Então, você vai dizer aí o que foi que você viu em outro planeta e vai fazer o desenho descrevendo essas imagens. E sobre as línguas africanas no Brasil colonial, você vai estar respondendo. A política dos colonizadores com relação às línguas africanas foi a mesma que adotaram para as línguas indígenas? Sim ou não? E como foi que eles tentaram aí evitar essas línguas africanas que elas fossem aí disseminadas? Então, lembra o que foi que eles fizeram aí com os africanos para que eles não fizessem ali, o que é que não era para eles estarem fazendo, o que é que eles temiam e como os quilombos ajudaram na preservação das línguas africanas. Então, vocês terão uma hora para estar fazendo essa atividade. São 8h50. Quando for 9h50, a gente está voltando e a gente está fazendo a correção dessa atividade. Qualquer coisa, você manda a mensagem para mim que a gente vai estar aí tirando a dúvida, certo? E quando tiver faltando um pouquinho de tempo aí para voltar, não se preocupe, que eu sempre aviso nos grupos aí quando é hora da gente voltar, tá bom? Então, super beijo, boa sorte e até já. Então, agora é hora da correção, vamos lá fazer. Todo mundo bonitinho, lindo, maravilhoso, juntinho aí. Pega o livro e vamos embora, que a gente vai ter aqui o nosso intervalinho para a gente estar fazendo aí o nosso lanche. Beleza? Então, pega aí o livro, onde tudo começou aí na página 160, tá? Então, na página 160, você iria ler o que foi que você aprendeu nesse livro de história, nesses capítulos aí, onde nós vimos que a sociedade brasileira foi formada por diversos grupos étnicos, que tinham culturas e costumes diferentes, que em 1500 existiam cerca de 4 milhões de indígenas no Brasil, e hoje nós não chegamos aí a nem 1 milhão, né? 800 e alguma coisa que nós temos aí. Nós vimos também que os africanos que vieram para o Brasil, eles vieram aí forçado, eles pertenciam a várias culturas, né? Vieram aí durante a diáspora, que pertenciam a várias outras culturas. A ocupação do território brasileiro pelos portugueses se restringiu ao litoral no meio do século de colonização e que outros povos europeus, entre eles franceses e holandeses, tiveram interesse no território que hoje chamamos Brasil. Aí, nesse número 1, ele estava pedindo para você citar 3 fatores, tá? 3 fatores que contribuíram para a diminuição do território e do número de povos indígenas no Brasil. Então, como foi que tudo isso aconteceu? A partir da ocupação e a exploração do território pelos colonizadores, as doenças e as guerras. Então, tudo isso foi acontecendo aí, fazendo com que os índios fossem, o número de índios fosse diminuindo e fazendo com que alguns fossem morrendo. Por quê? Porque a ocupação e a exploração do território fez com que
a diminuição do território, né? Aí veio aí a doença, com essa miscigenação, veio aí a doença, vieram aí as guerras com os europeus, os índios. Então, eles começaram a entrar em conflito e acabaram morrendo, tanto por conta da doença, como também por conta das guerras. Aí, nesse número 2, com base no que você viu no primeiro capítulo dessa unidade, você iria elaborar um desenho, deixa eu tirar esse telefone daqui, você iria elaborar um desenho, né? Elaborando aí, representando o encontro entre os tupis e os portugueses. Então, você iria estar usando lápis de cor, caneta. Eu achei muito massa, muito maneiro um desenho aqui que me mandaram. Fizeram caravelas, fizeram aí os índios se confrontando com eles. Então, eu vi um desenho aqui que ele foi bem legal mesmo, bem top, né? Então, o encontro dos portugueses dos indígenas com as ameaças do modo de vida, com o meio natural em que eles vivem. Então, foi muito legal, né? Então, a criatividade e a criação aí de vocês foi muito legal, tá? Foi importantíssimo aí que vocês romperam a veracidade da história com a criação de vocês. A caracterização aí foi muito bacana. Na página 161, aqui nós temos o diagrama, onde nesse diagrama sobre os grupos africanos que foram trazidos para o Brasil. Então, você iria procurar logo as palavras para depois estar respondendo aqui, ou você iria estar respondendo e depois procurar as palavras no diagrama, tá? Então, está aí falando sobre os grupos africanos que foram trazidos para o Brasil para serem escravizados, né? Que poderão contribuir. Interessante, gente, os grandes escritores brasileiros como Machado de Assis, Lima Barreto, que são conterrâneos, ambos viveram no momento da conquista da liberdade dos escravizados e eles escreveram sobre as relações sociais nesse período. Então, homens das letras extremamente cultos, os dois alcançaram reconhecimento internacional. Então, aqui você iria encontrar no diagrama palavras, onde você estaria depois colocando elas aqui no seu devido lugar. Então, a região de onde vieram os primeiros africanos do Brasil. Eles vieram do Golfo da Guiné. Em seguida, na letra B, processo de imigração forçada da África para a América. Então, nós chamamos aí de diáspora. Letra C, viviam em sociedades organizadas com até 20 mil pessoas e praticavam comércio com outros povos. Foi o Iorubá, esse povo aí. Na letra D, ele fala aí, seus reinos eram divididos em províncias administradas por chefes escolhidos pelo rei. Então, era o Bantu. A Congada é uma festa inspirada na coroação de seu rei. Então, no rei do Congo. O atual país onde foram trazidos diversos povos africanos no século XVI, nos anos de 1500. Vieram lá da Angola. E grupo africano trazido ao Brasil para ser escravizado, que era da cultura islâmica. Então, são os malês. Certinho? Então, seguindo, aí você respondesse aqui, em seguida você iria estar procurando essas palavras aqui no diagrama. Então, ó, Reino do Congo, diáspora, Iorubá, malês, Banto, Golfo do Guiné e Angola. Em seguida, nós temos aqui a atividade 4, na página 162, onde você iria dizer qual era a relação entre a metrópole e a colônia. Então, lembrando que lá em 1530, a presença portuguesa na costa do continente limitava-se à fundação de feitorias para a exploração de riquezas naturais, e especialmente o pau-brasil.
e as feitorias, porém, não forneciam a ocupação efetiva da terra. Aí, a relação entre a metrópole e a colônia é que a metrópole ela exercia o poder político e econômico sobre a colônia. Então, ele exercia esse poder político e econômico e a colônia ela tinha que mandar para a metrópole os produtos de valor que extraísse ou cultivasse. Então, se eles encontrassem ouro, eles teriam que mandar para a metrópole. Se ele cultivasse caju, maracujá, banana, o que fosse, eles tinham que mandar para a metrópole, eles tinham que mandar. E a metrópole, ela estava ali em cima daquela colônia, para ver se eles não estavam desviando, né? Para ver se eles não estavam ali procurando dar um jeitinho de enganar eles. E como esse litoral ele era muito extenso, ele ficava difícil para patrulhar toda a costa. Então, os comerciantes portugueses não conseguiam evitar a vinda de navios estrangeiros. Comerciantes franceses, eles vinham com frequência em busca do pau-brasil. Então, desafiando abertamente o domínio português sobre o território. Mesmo com essa relação aqui, eles acampavam aí, mesmo com a metrópole, exercendo o poder político e econômico, mas ainda a colônia conseguia dar uma enganadinha neles. No número 5, você iria observar e fazer uma lista com todos os elementos que conseguia identificar aqui. Então, você iria depois comparar com o seu colega, se você quiser estar comparando aí, vendo com ele. Fulano, você colocou o que tanto? O que é que você colocou? Então, você poderia estar conversando com o seu coleguinha e dizendo o que tem sido visto. Então, nós temos aqui, ó, uma mulher mestiça, usando um vestido branco, colar, pulseiras. Ela tem um pequeno animal parecido com um preá, um porco da Índia, olha aqui do ladinho. Um cesto cheio de flores. Nós temos aqui o cajueiro, com muitos frutos. O céu estava nublado e ela estava com uma flor chamada estrelícia. Então, ela estava aqui com flores no cabelo, ela tinha brinco, tinha colar, tinha pulseiras. Sua roupa branca, o vestido branco, ela estava descalço. Ela estava aqui com um cesto cheio de flores. Então, você iria dizer o que é que tinha aqui nessa imagem. Em seguida, no número 6, está pedindo para você se reunir com um coleguinha, mas você poderia estar fazendo sozinho, como alguns colegas fizeram e mandaram para mim. E vocês iriam imaginar que estavam em outro planeta e queriam mandar uma mensagem para a Terra, descrevendo o que viram por lá. Se viram animais, se viram vegetais. Então, como era que você ia fazer isso? Você iria registrar e você ia fazer aqui os desenhos. É como se fosse uma foto que você tivesse tirado. Então, como era que você ia depois mandar? Você estava lá, você foi em quê? Você foi num foguete, numa nave espacial, por aí. Então, você iria... Porque quando esse pessoal ele vai para o espaço, eles têm ali um meio de se comunicar com o pessoal da Terra, né? Então, por satélite. Então, você iria entrar aí no seu foguete, na sua nave, e você iria estar mandando aí, descrevendo o que você tinha visto. Então, provavelmente, vocês deveriam estar desenhando habitantes em outro lugar, com base que já conhecem, nas funções corporais. Então, quando a gente, por exemplo, a gente assiste um desenho que tem de um pica-pau, o pica-pau vai para Marte, né? Então, todos os bonecos deles são o quê? São verdes, tem 2 braços, 2 pernas, tem um monte de olhos. Então, você iria soltar a sua imaginação e você iria ver aí como seriam esses habitantes desse planeta Terra. Então, a criatividade de vocês aí, deixar claro que ainda ao final da atividade, que assim fizeram os colonizadores, eles retrataram um mundo desconhecido baseado em que já conheciam. Então, assim como os colonizadores vieram e descreveram numa carta, fazendo desenho lá para a coroa portuguesa, vocês iriam fazer esse desenho como se vocês estivessem em outro planeta e vocês estariam aí fazendo essa descrição do que vocês estavam vendo, se vocês estavam vendo frutas, se estavam vendo extraterrestres, índios, imagina um índio extraterrestre. Então, você iria estar fazendo aí, soltando sua imaginação e fazendo esse desenho.
No número 7, sobre as línguas africanas no período colonial, você iria estar respondendo. Deixa eu só tirar aqui o que está vibrando muito e está atrapalhando. Então, você iria responder. A política dos colonizadores com relação à língua africana foi a mesma que adotaram para as línguas indígenas? Não. Os colonizadores, eles tentaram evitar que as línguas africanas elas fossem disseminadas na colônia. Então, o que foi que eles começaram a fazer? Começaram a separar as pessoas escravizadas que eram procedentes da mesma origem. Por quê? Para que eles não montassem aí esquemas, não montassem aí um jeito que fizesse com que eles fugissem, né? Então, eles queriam aí manter o maior controle da colônia e eles acabavam aí separando esses povos para que eles não, como vamos dizer assim, como a palavra, eles não se juntassem e não se rebelassem contra os donos aí da colônia. Então, do período colonial. Então, eles não queriam aí que eles fossem, como é que eu posso dizer? Que eles não fossem, como é que eu posso dizer para vocês essa palavra? Para eles não terem aí resistência, para não ter essa maior resistência, então eles acabavam separando, para eles não fazerem ali complôs, vamos dizer assim, para eles não fazerem complôs contra os donos daquela terra. E como os quilombos ajudaram na preservação da língua africana, é que os quilombos eram lugares onde não havia controle dos colonizadores. Então, nesses quilombos são aí feitos, a maioria eram feitos aí por escravos que tinham fugido, eles fugiam e eles iam para locais longe, onde eles não podiam ser capturados, não conseguiam ser capturados, e todo o negro que era fugitivo, eles abrigavam ali e eles podiam se comunicar com as suas línguas originais, diferente nos colonizadores, que eles não deixavam pessoas da mesma língua estarem juntos para não estar fazendo complô, não estar fazendo malinhas aí contra os colonizadores. Então, essa foi nossa atividade de história no dia de hoje. Então, qualquer coisa, vocês depois podem estar mandando a mensagem aí para a gente estar conversando. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, você também pode estar voltando aí no seu livro de história, você pode estar lendo, você está vendo aí, onde vocês vão estar vendo aí sobre as línguas do Brasil, sobre a língua dos nativos, sobre a língua dos africanos. Então, você pode estar acompanhando aí tudo isso direitinho depois. Ou, se você quiser mais tarde, pode estar acompanhando a explicação novamente do conteúdo lá pelos vídeos do YouTube. Beleza? Então, a gente se espera aqui na nossa aula de História. E agora nós vamos para o nosso pequeno intervalo, 10 minutinhos, e em seguida a gente vai para a nossa aula de arte. Certo?